Espero que estejam bem. Eu vou contar um pouquinho aqui do homem que calculava. Estou no quarto capítulo. Eu já contei um pouquinho da história, como que o Bagdali conheceu o Beremi Samir no meio da estrada, né? Entre Bagdá e Samarra. E notou a perspicácia desse homem com os números. E daí eu contei também da história, a primeira história que eles encontraram na viagem, durante a viagem. Ele se juntou, né, ao Beremi Samir, esse Bagdali, e tiveram várias aventuras, e a primeira delas já foi contada por mim, que era dos camelos. E ele fez a partilha dos camelos para três irmãos de forma justa, né? E saiu a contento de todos. E agora a gente vai para um outro, que também é interessante, essa história aqui, que é do quarto capítulo, e vamos embora lá. Então, primeiro eu vou fazer a leitura, daí a gente executa os cálculos propostos por Beremi Samir. No nosso encontro com o rico sheik, o sheik estava a morrer de fome no deserto. A proposta que nos fez sobre os 8 pães que trazíamos e como se resolveu, de modo imprevisto, o pagamento com 8 moedas. As 3 divisões de Beremis: a divisão exata, a divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. Elogio que um ilustre vizir dirigiu ao homem que calculava. 3 dias depois, aproximávamos-nos das ruínas da pequena aldeia denominada Sipar, quando encontramos caído na estrada um pobre viajante roto e ferido. Socorremos o infeliz e dele ouvimos o relato de sua aventura. Chamava-se Salem Nasser e era um dos mais ricos mercadores de Bagdá. Ao regressar, poucos dias antes, de Bássora, com grande caravana, pela estrada de El Hil, fora atacado por uma chusma de nômades persas do deserto. A caravana foi saqueada e quase todos os seus componentes pereceram nas mãos dos beduínos. Ele, o chefe, conseguira milagrosamente escapar oculto na areia entre os cadáveres dos seus escravos. E, ao concluir a narrativa de sua desgraça, perguntou-nos com voz angustiosa: Trazeis, por acaso, ó muçulmanos, alguma coisa que se possa comer? Estou quase a morrer de fome. Tenho, de resto, 3 pães, respondi. Trago ainda 5, afirmou ao meu lado um homem que calculava. Pois bem, sugeriu o sheik. Juntemos esses pães e façamos uma sociedade única. Quando chegar a Bagdá, prometo pagar com 8 moedas de ouro o pão que comer. Assim fizemos. No dia seguinte, ao cair da tarde, entramos na célebre cidade de Bagdá, a pérola do Oriente. Ao atravessarmos vistosa praça, demos de rosto com um aparatoso cortejo. Na frente marchava, em garboso alazão, o poderoso Ibrahim Maluf, um dos seus vizires. O vizir, ao avistar o sheik Salem Nasser em nossa companhia, chamou-o e, fazendo parar a sua poderosa guarda, perguntou-lhe: Que te aconteceu, ó amigo? Por que te vejo chegar a Bagdá, roto e maltrapilho, em companhia desses 2 homens que não conheço? O desenterrado sheik narrou minuciosamente ao poderoso ministro tudo o que lhe ocorrera em caminho, fazendo o nosso respeito os maiores elogios. Paga sem perda de tempo a esses 2 forasteiros, ordenou-lhe o grão-vizir. E, tirando de sua bolsa 8 moedas de ouro, entregou-as a Salem Nasser, acrescentando: Quero levar-te agora mesmo ao palácio, pois o comendador dos crentes deseja, com certeza, ser informado da nova afronta que os bandidos e os beduínos praticaram, matando os nossos amigos, saqueando caravanas dentro de nossas fronteiras. Rico Salem Nasser disse-nos então: Vou deixar-vos, meus amigos. Antes, porém,
Desejo agradecer-vos o grande auxílio que ontem me prestastes. E para cumprir a palavra dada, vou pagar já o pão que generosamente me destes. E dirigindo-se ao homem que calculava, disse-lhe: Vais receber pelos 5 pães 5 moedas. E voltando-se para mim, ajuntou: E tu, ó Bagdali, pelos 3 pães vais receber 3 moedas. Com grande surpresa, o calculista objetou respeitosamente: Perdão, ó sheik. A divisão feita desse modo pode ser muito simples, mas não é matematicamente certa. Se eu dei 5 pães, devo receber 7 moedas. E o meu companheiro Bagdali, que deu 3, deve receber apenas uma. Pelo nome de Maomé, interveio o vizir Ibrahim, interessado vivamente pelo caso. Como justificar, ó estrangeiro, tão disparatada forma de pagar 8 pães com 8 moedas? Se contribuíste com 5 pães, por que exige 7 moedas? Se o teu amigo contribuiu com 3 pães, por que afirmas que ele deve receber uma única moeda? O homem que calculava aproximou-se do prestigioso ministro e falou assim: Vou provar-vos, ó vizir, que a divisão das 8 moedas, pela forma por mim proposta, é matematicamente certa. Quando, durante a viagem, tínhamos fome, eu tirava um pão da caixa em que estavam guardados e repartia-o em 3 pedaços, comendo cada um de nós um desses pedaços. Se eu dei 5 pães, dei, é claro, 15 pedaços. Se o meu companheiro deu 3 pães, contribuiu com 9 pedaços. Houve, assim, um total de 24 pedaços, cabendo, portanto, 8 pedaços para cada um. Dos 15 pedaços que dei, comi 8, dei, na realidade, 7. O meu companheiro deu, como disse, 9 pedaços e comeu também 8. Logo deu apenas um. Os 7 pedaços que eu dei e que o Bagdali forneceu formaram os 8 que couberam ao Sheikh Salem Nasser. Logo, é justo que eu receba 7 moedas e o meu companheiro apenas uma. O grão-vizir, depois de fazer os maiores elogios ao homem que calculava, ordenou que lhe fosse entregue 7 moedas, pois a mim me cabia por direito apenas uma. Era lógica, perfeita e irrespondível a demonstração apresentada pelo matemático. Esta divisão, retorquiu o calculista, de 7 moedas para mim e uma para o meu amigo, conforme provei, é matematicamente certa, mas não é perfeita aos olhos de Deus. E tomando as moedas na mão, dividiu-as em 2 partes iguais. Deu-me uma dessas partes, 4 moedas, guardando para si as 4 restantes. Este homem é extraordinário, declarou o vizir. Não aceitou a divisão proposta de 8 dinários em 2 parcelas de 5 e 3, em que era favorecido. Demonstrou ter direito a 7 e que seu companheiro só devia receber um dinar, acabando por dividir as moedas em 2 parcelas iguais que repartiu finalmente com um amigo. E acrescentou com entusiasmo: Maquialá, esse jovem, além de parecer-me um sábio e habilíssimo nos cálculos e na aritmética, é bom para o amigo e generoso para o companheiro. Tomo hoje mesmo para meu secretário. Poderoso vizir, tornou o homem que calculava. Vejo que acabais de fazer com 32 vocábulos, com um total de 143 letras, o maior elogio que ouvi em minha vida. E eu, para agradecer-vos, sou forçado a empregar 64 palavras, nas quais figuram nada menos de 286 letras. O dobro, precisamente. Que Alá vos abençoe e vos proteja. Com tais palavras, o homem que calculava deixou a todos nós maravilhados com sua argúcia e invejável talento.
a sua capacidade de calculista e ao extremo de contar as palavras e as letras de uma frase que acabara de ouvir. Então, a história aí, ela é interessante, porque conta, né, como vocês bem viram, que eles estavam lá, indo pela viagem, encontraram esse maltrapilho aí, né, esse homem maltrapilho no meio do caminho, e quando viram, era um sheik, e esse sheik, ele foi saqueado por um bando de beduínos, e ele estava passando fome, e ele falou se eles tinham alguma coisa para comer. Daí eles ofereceram. Um tinha 5 pães, que era o calculista, né, um homem que calculava, o Beremi Samir, e o outro tinha 3, que era o Bagdali, que era o narrador da história, que ele tinha 3, juntando os dois dão 8 pães. E ele falou se poderia participar dessa partilha e que, chegando até Bagdá, ele conseguiria fazer o quê? Pagar as moedas devido aos pães que ele consumisse no meio do caminho. E assim foi, né? Daí chegou a história o seguinte, que quando foi fazer o pagamento, ele propôs 5 moedas de ouro para o Beremi Samir, que deu 5 pães, e 3 moedas de ouro para o Bagdali, que era o narrador da história. Só que é o seguinte, o Beremi Samir interveio, né, na situação e falou assim, olha, não é o certo, essa divisão pode ser até simples, mas não é a correta. A correta seria você me dar 7 moedas e o Bagdali ficar com uma moeda só. E essa foi a história e ele ficou quis saber por quê, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com as divisões aí. Então, bora lá fazer um. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Vamos parar. Trocar de tela. Certo? Agora sim. Bora. Então, estamos aqui. Lá. Então, achei aqui a. Então, do nosso encontro, daí ficou assim, ó. Vamos tentar entender aqui. Então, ele falou assim, ó, foi essa a proposta feita. Então, ele pagou 5 moedas e fez isso aí, ó. Deu 7 moedas. Ele falou que precisava das 7 moedas. Eu coloquei um pouquinho, uma parte. E vamos tentar entender aí o que aconteceu. Tá? Então, ele fez assim, ó. A conta simples do Sheik foi a seguinte. O Sheik, ele falou assim, olha, primeira, então, a divisão simples. Divisão simples. Ele falou assim, olha, tem 5 pães. Isso aqui é do Beremis, certo? Beremis. E 3 pães é do Bagdali, tá? Então é do narrador, vou colocar narrador da história, do companheiro do Beremis. Então, o que ele falou assim, ó, 5 moedas de ouro para um, 3 moedas de ouro para outro. É uma forma simples de olhar o problema, tá? Só que daí a questão foi o seguinte, ele falou, essa aqui foi proposta. A intervenção do Beremi Samir foi o seguinte, ele falou assim, olha, o correto é dar 7 moedas para mim e uma para o Bagdali. Só que por que isso acontece? É o seguinte, tinha 5 pães. E
o seguinte, no caminho, a cada pão que eu dava, um pão que eu fornecia, eu repartia ele em 3 pedaços. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço. Então, pedaço do pão 1, pedaço do pão 2, pedaço do pão 3. Então, 3 pedaços de pães. E eu fiz isso com todos os pães. Então, eu fiz isso. Pão. Pois põe aqui. Pão. E ele fez isso com o segundo pedaço. Segundo pedaço de pão. Ele fez. Eu vou colocar 4, 5, 6. Depois ele fez com o próximo pedaço, com o próximo pão. Ele fez 7, 8, 9. Ele fez com o quarto. Eu estou separando aqui para você entender o problema. Pão. 10, 11 e 12. E depois, finalmente, ele utilizou o quinto pão dele. 13, 14 e 15. Ele chegou nisso aqui, ó, nessa situação. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, era essa a situação dele. Se você olhar, ele tinha 15 pedaços. Se contar cada um desses aqui, ó, você somar P1 mais P2 mais tarararã, ó, vai dar 15 pedaços de pães, ó. 15 pedaços. Aí você fala, poderia fazer de forma mais fácil? Poderia. Cada pão está dividido em 3 partes, então é 3 vezes 5, que dá 15. Então você está fazendo isso, ó. 15 pedaços, ou 3 pedaços, perdão, e 5 pães. Então dá os seus 15 pedaços no total, né? Aí beleza. Isso aí é do Beremice. Agora, o seu amigo também tinha 3 pedaços. Só que agora ele também dividiu, porque eles comiam todos juntos, não é isso? Agora é do amigo. Vai ser assim, ó. 3 pedaços e 3 pães, que vai dar 9, ó. 3 pedaços e 3 pães. Se você fizer a mesma coisa que o pão vai ter 3, né? Ó. Primeiro, segundo, terceiro, vai ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é chamado de possibilidades, né? Na verdade, é uma árvore, que é um diagrama, né? Que a gente chama diagrama. E você pode notar o seguinte, que na verdade ele tinha 15 beremis e o amigo dele tinha 9. Se você pegar, juntar esses pedaços aqui, ó, 15 mais 9, dá 24 pedaços. Só que, se você pensar, então vamos lá. Então, tem 24 pedaços. O que foi feito? Foi dividido a quantos amigos? 3 amigos. 3 companheiros de viagem ali. Então, se você dividir aí, você vai perceber o quê? 24 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe? Você vai ver também na tabuada, você pode buscar, né? 8 vezes 3, 24. 24 vezes menos 24 dá 0. Você vai descobrir que tem resto zero. Então, cada viajante, cada, cada pessoa, vamos colocar assim, cada pessoa recebeu 8 pedaços. Então,
Primeiro amigo, ó, eu vou colocar Beremiz, Bagdá, o amigo do Beremiz e o Sheik. Vai ser assim, ó, 8 pedaços para esse, 8 pedaços para esse e 8 pedaços para esse. Só que é o seguinte, o Beremiz falou o seguinte, que ele deu 15 pedaços. Ele não deu 8. Ele só consumiu 8 dos 15 dele. Então, na verdade, se você olhar, ele deu o quê? Vamos colocar um pouquinho mais para cá. Ele fez o quê? Ele deu 15 pedaços. Então, vamos fazer aqui, ó. 15 pedaços e só comeu 8. Então, é 15 menos 8. Que dá quanto? Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Não consegue enxergar. Vamos lá. Deu quanto? Isso aqui, se você olhar, você tem que entender, dá 7 pedaços. E esse aqui, ele deu 9. 9 menos 8 dá 1 pedaço. Então, aonde que ele chegou com as conclusões das 7 moedas? Ele falou, eu dei 7 pedaços, esse aqui deu 1. Então, a partilha correta é 7 moedas para mim e 1 moeda para o meu amigo. Aí o cara falou, realmente, você está certo, né? Porque ele não contribuiu com nada esse aqui, ó. Ele contribuiu com 0 pedaços. Então ele falou, é verdade, deu ao homem que ele pede, né? Ele vai lá e deu as 7 moedas. Só que ele falou, mas não é justo. Daí vem a terceira divisão. Ele fala assim, ó, não é justo, né, aos olhos de Deus. Então ele falou assim, vou pegar e repartir. Tem 8 moedas e eu vou dividir em 2 pessoas que contribuíram, que vai dar 4 moedas para cada, tá? Então essa é a historinha aí, é interessante, olhem, leiam, tem muitas histórias, eu vou contando uma por vez, mas leiam aí e espero que vocês gostem. Até mais aí e tchau, tchau.